Amém, glória a Deus. Vamos estudar disciplina Antropologia, curso mestrado em Teologia, faculdade ensino à distância, faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia, ensino à distância, 5 de fevereiro de 2016, às 8h48 da manhã. Conceito geral de antropologia. Introdução. Por mais isolado entre si que tenham vivido as diferentes sociedades humanas, sempre souberam, salvos raríssimas exceções, que além de suas fronteiras havia outros homens que viviam de forma diversa, cuja pele era talvez de outra cor, que não adoravam os mesmos deuses, que pensavam de outra maneira. A curiosidade de conhecer esses homens e povos diferentes motivou o nascimento da antropologia, que atualmente não estuda apenas os outros, mas todos os seres humanos. Conceitos gerais. Entre as muitas ciências que têm por objeto o ser humano, a antropologia, a ciência do homem, segundo a etimologia, o estuda do ponto de vista das características biológicas, culturais dos diversos grupos em que distribui o gênero humano, pesquisando com especial interesse exatamente a diferença. O nascimento da antropologia como ciência ocorreu a partir dos grandes descobrimentos realizados por navegadores viajantes europeus, a curiosidade de conhecer povos exóticos, de saber como viviam e pensavam homens de cultura tão distantes da europeia, de descobrir que aspecto físico e que costume tinham, levou à classificação e estudo dos dados recolhidos, isto é, no lugar de origem, por exploradores, comerciantes, missionários chegados àquelas terras longínquas. Os primeiros antropólogos tinham como característica comum a distância do objeto de seu estudo, a qual consistia sempre em homens pertencentes a cultura distintas da europeia e delas geograficamente afastadas. A moderna antropologia, no entanto, estende a sua pesquisa às sociedades industriais e até mesmo às grandes concentrações urbanas, mas seus instrumentos de trabalho se foram aos poucos delineando justamente no estudo da sociedade primitiva, mais simples e com processo de mudança menos vertiginoso que a sociedade moderna. Com frequência, os antropólogos do século XIX relacionavam as características biológicas dos povos com suas formas culturais. Mais tarde, estabeleceu-se que os traços biológicos e as culturais tinham menos ligação entre si do que se acreditara. Isso levou a uma primeira subdivisão das ciências antropológica em antropologia física, antropologia cultural, esta última comumente assimilada ao conceito de etnologia. Desde a segunda metade do século XIX, a antropologia cultural começou a ser considerada uma ciência humana, com as limitações e ambiguidade própria dessa categoria científica, enquanto a antropologia física continua a desenvolvimento de seus métodos de trabalho, mediação e estabelecimento de correlações entre as medidas encontradas como uma ciência natural. Hoje, os dois campos estão totalmente diferenciados e poucos são os pesquisadores que trabalham ao mesmo tempo em ambos. Antropologia e outras ciências. Duas disciplinas muito relacionadas com a antropologia são a arqueologia pré-histórica e a linguística. A arqueologia necessária para conhecer o passado da sociedade pode esclarecer em grande escala seu presente. A terminologia arqueológica anterior e a antropologia proporcionou a esta última muitos vocábulos úteis. Por outro lado, a própria antropologia é útil à arqueologia na medida em que estuda ao vivo sociedades, muitas vezes semelhantes. Por exemplo, no desconhecimento dos metais e outras já desaparecidas, sobre as quais pode lançar abundante luz.
Também a linguística é de grande importância para a antropologia, não só porque o conhecimento de idiomas se fez necessário ao antropólogo nas pesquisas do campo, isto é, feita no local de origem, mas também porque muitos conceitos elaborados pelos linguistas são fundamentais para a análise de determinados aspectos da sociedade. Por exemplo, a concepção da sociedade como uma rede de comunicação e análise estrutural, ou a forma em que se organiza a experiência vital do sujeito de uma comunidade em estudo. A sociologia, por sua vez, pode até certo ponto ser considerada uma irmã gêmea da antropologia, em princípio. O que distingue as duas ciências é o objeto de seu interesse. Enquanto o sociólogo se dedica ao estudo da sociedade moderna, o antropólogo comumente pesquisa a sociedade primitiva, embora o estudo das sociedades coloniais e de seu rápido processo de aculturação é modernização social e tenha desenvolvido um campo intermediário na qual fica difícil estabelecer os limites entre o trabalho sociológico e o trabalho antropológico. Nesse terreno intermediário surge a chamada antropologia social. O desenvolvimento da psicologia permitiu à antropologia cultural utilizar as novas bases para o estudo da relação entre o indivíduo e a sociedade que vive, da formação da personalidade e de outros aspectos que interessam igualmente às duas ciências. A psicanálise, em particular, impulsionou o desenvolvimento de conceitos de cultura a partir de novas bases. A história proporcionou aos antropólogos muitos dados impossíveis de obter pela observação direta, assim como a antropologia pôs à disposição dos historiadores novos métodos de trabalho, como o que se aplicam à análise da tradição oral. Quanto à geografia humana, coincide com a antropologia na importância que atribui aos diferentes usos no espaço por parte do homem, a transformação no habitual, natural, etc. Ambas as ciências estão, além disso, relacionadas com a ecologia humana. Não é de estranhar que muitos dos primeiros antropólogos tenham vindo do campo da geografia. Quem é um homem? Quem é o homem para que faça caso dele, para que te ocupe dele, para que o incepcione cada manhã e o examine a cada momento? O homem é a medida de todas as coisas. Muitas são as coisas grandiosas dotadas de vida, mas o mais grandiosa de todos é o homem. A primeira dessas três frases é uma das perguntas que Jó dirige a Deus, a segunda uma reflexão do pensador grego Protágoras, e a terceira uma fala da tragédia Antigônica e Sófocles. A eles poderiam reunir-se milhares de outras sobre o mesmo tema de todas as épocas e civilizações, e que mostra que nada preocupa tanto o homem quanto a condição humana, e nenhum espetáculo é mais atraente para o homem do que o próprio homem. Em sentido amplo, o homem é qualquer membro da espécie humana. Assim, ele é entendido pela filosofia e abordado em cada um dos seus aspectos particulares pela biologia, antropologia, história, medicina e outras disciplinas que o têm por objeto. A tarefa de definir o homem consiste em procurar resposta para algumas perguntas essenciais: qual a natureza ou a essência do homem, como se distingue ele dos outros seres orgânicos, especialmente dos animais superiores. Essa distinção é essencial absoluta ou apenas uma variação de grau? Qual o lugar do homem no mundo? Qual a sua missão ou seu destino? Como se relaciona com Deus ou com o absoluto? Abordagem filosófica. A noção ocidental de homem como indivíduo tem como ponto de partida o pensamento grego. Para Sócrates e Platão, cada ente só pode ser definido se todos os seres do universo estiverem classificados segundo certas articulações lógicas e ontológicas. Definir um ente consiste, então, em tomar categorias a qual ele pertence, a situar essa categoria no lugar
ontológico, que lhe corresponde a esse lugar ontológico determinado por dois elementos de caráter lógico. A categoria próxima é a diferença específica. Por ele se chega à definição de Aristóteles. O homem é um animal racional. O animal é a categoria próxima na qual se inclui o homem. Racional é a diferença específica por meio do qual se distingue conceitualmente o homem dos outros animais. Para a filosofia grega, o homem é um ser racional, ou melhor dito, um animal que possui razão. Essa diferença implica dizer que o homem é uma coisa cuja natureza consiste em poder dizer o que são as outras coisas, ou seja, a razão permite o homem definir-se e definir o conjunto do universo. Os gregos admitem que o homem tenha sido formado e também que sua formação tenha obedecido condições especiais em relação aos demais seres, mas rejeitam a hipótese da criação. A visão do homem como ser criado é comum ao judaísmo e ao cristianismo e exerceu forte influência sobre todas as concepções filosóficas relacionadas com essas religiões e também com o islamismo. O homem seria então uma criatura, ou seja, um ser cuja realidade não é própria, mas que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que lhe confere superioridade em relação aos outros seres. Para os gregos, o homem vive em dois mundos: o mundo sensível, que ele aprende pelo sentido, e o mundo inteligível, que aprende pela razão, e onde se confirma sua realidade como ser racional. Na concepção judaico-cristã, o homem também se acha suspenso entre dois mundos, o finito e o infinito, que opõem uma mesma natureza e significância e a imensa grandeza. Afirma Pascal que a natureza do homem pode ser considerada de duas maneiras: uma segundo o seu fim, então é grande e comparável, e a outra segundo a multidão, como se aprecia a natureza do cavalo, do cão, então é objeto e vil. Esses são os dois caminhos que levam o julgamento tão diversos do homem e tantas discussões dos filósofos. Abordagens biológicas. Para as ciências naturais, a dificuldade de definir o que seja homem consiste em escolher entre dois pontos de vista: o da estrutura anatômica, que se refere às faculdades reflexivas. No primeiro caso, o homem encontra-se imerso com as suas animalidades. No segundo, estaria pairando sobre o mundo, isolado da natureza. Uma definição mais abrangente e completa de homem deveria levar em conta, portanto, tudo que nele seja suscetível de constatação positiva, isto é, além da conformação anatômica. É preciso considerar a faculdade de pensar. Dessa dupla abordagem se depreende a originalidade do fenômeno humano. O mais exterior dos caracteres humanos é a sua tenue diferenciação morfológica, dada por especializações anatômicas, a face menor que o crânio, a postura vertical, etc. Fisiológicas, o desamparo em que se encontra o ser humano nos primeiros meses de vida, a sexualidade aperiódica, etc. Mesmo assim, dentro dos critérios adotados pela biologia para classificar os seres vivos, pode-se dizer que, por sua estrutura orgânica, o homem não pode aspirar senão um lugar modesto na taxonomia animal. Ele pertence ao subfilo dos vertebrados, à ordem dos primatas, e uma família formada por um único gênero, Homo, mas a sua característica zoológica do homem evidencia prontamente a sua originalidade. A capacidade de expansão, de conquista, apesar da homogeneidade do grupo humano. O homem conquistou, em relação ao conjunto do globo, um sucesso vital sem precedente, que se explica, pelo menos em parte, pela aparição com o homem de uma nova fase na história da vida, o uso de instrumentos artificiais, mais uma característica do fenômeno humano. As tentativas de inserir o homem dentro da ordem dos primatas não primam pela precisão, uma vez que as diferenças de detalhes são complexas e controversas. O tamanho e mais ainda a complexidade do cérebro humano em relação ao dos primatas não humanos constitui o principal ponto de diferenciação anatômica.
A postura ereta é também um aspecto importante. Outras características anatômicas que distinguem o homem dos outros primatas, seja dos macacos antropóides, seja dos primatas inferiores, além do tamanho absoluto e relativo ao cérebro, são o pé, que serve de suporte e não de prece. O primeiro dedo do pé, que não é oponível, os maxilares de tamanho reduzido e pouco saliente, a ausência de canino saliente interposto, curva lombar, bacia, pelve, formatos e modificada para atender às funções de equilíbrio e suporte do corpo na posição ereta. Membros inferiores hipertrofiados, adaptados para andar bípede. Membros superiores mais curtos e aperfeiçoados, como grandes preces, dotada de dedo curtos e polegar, aponível, nariz saliente, com pontas asas bem desenvolvidas, ausências completas de pelos, táteis e tentáculos, escassez acentuada de pelo secundário no corpo, exceto na cabeça, regiões auxiliares e pública, e no rosto dos adultos masculino, a presença de lábios cheios, invertebrados e membranosos. Abordagem psicossociológica permanece vaga, ambígua com relação entre as dimensões física e cultural do homem. Tal ambiguidade levanta a dúvida quanto ao problema do ser humano, do ser homem causa o resultado, criatura ou criador do seu patrimônio cultural. A questão do determinismo ou da liberdade da condição humana extrapola o âmbito da antropologia e convoca uma perspectiva inovadora no campo das ciências humanas, trazido pela psicologia. O conceito psicanalítico de inconsciente, essa noção que foi a principal descoberta de Sigmund Freud, veio mostrar que o psiquismo não é redutivo ao consciente e que certos conteúdos psíquicos só se tornam acessíveis à consciência depois de vencidas certas resistências. Para a sociologia, o homem como ser social é resultado de processos sociais e de cultura que antecedem ao aparecimento do indivíduo. O homem nasce com uma base orgânica que o permite desenvolver-se em pessoa. Seus órgãos e sentidos estabelecem o contato entre o que é verdadeiramente hereditário, natural e individual, e a vida social e a cultural. O comportamento humano dá-se num quadro de circulação permanente de informação. Cada homem recebe ininterruptamente estímulos diversos e diversamente organizados, aos quais responde por comportamentos. Se isso é verdadeiro para qualquer ser vivo, no homem se distingue pelas propriedades de sistematização e transferência de significação. Abordagem antropológica. A classificação dos seres vivos proposta por Linneu e George Lewis no século XVIII permitiu pela primeira vez entregar o homem numa série zoológica, estudá-lo pelo método das ciências naturais. A espécie Homo sapiens faz parte do gênero humano, Homo, o que deixa aberta a possibilidade da existência de outras espécies. O próprio gênero humano pertence à família dos hominídeos, ordem dos primatas e à classe dos mamíferos, os sublimes, dos vertebrados e filo dos cordados. Dentro da espécie pode-se distinguir o grupo, gênero, branco, pigmeu, etc. Dentro de cada grupo as raças, nórdica, alpina, australiana, etc. Depois sub-raças, os tipos, etc. A classificação do homem a partir do modelo zoológico introduziu o conceito diferencial de raça e, ao mesmo tempo, tornou-se possível definir a espécie por outros aspectos que não é racionalidade. Homo sapiens não é necessariamente sinônimo de animal racional. Os critérios anatômicos fisiológicos que foram considerados com maior rigor
para a diferenciação da espécie. A antropologia preocupa-se também com os problemas da origem e da filiação da espécie. O Homo sapiens não é senão o elo atual de uma ou várias longas cadeias de ancestrais. Hominídeos, pré-hominídeos, talvez símios, mas a reação de taxonomia positiva e acabou por impor um modelo que, em desprezar os traços anatômico-fisiológicos, institui a antropológica geral, as dimensões mentais do homem, psicológico, culturais, etc. Outra contribuição ao aprofundamento da perspectiva antropológica foi o estudo da herança cultural. Em muitos aspectos, ela que permite ao homem moldar uma vida adaptada à variedade de ambientes naturais e possibilita, dentro das limitações ambientais, tipos de vida que tanto pode resultar de uma escolha como de uma determinação psicológica interna. A herança cultural é a transmissão das caracteres culturais pelo ensino e aprendizagem. A cultura se transmite sob forma de padrões explícito e comportamento em suas materializações. O homem é, portanto, um animal portador de cultura, seja pelo domínio da linguagem, seja pelos padrões de organizações familiar, pelo uso de ferramentas, enfim, pelo controle de um vasto domínio de conhecimento empírico e pela presença de elementos de ordem simbólica como tabus, mitos, rituais religiosos, etc. Antropologia cultural. Conceituando cultura. Em antropologia, a palavra cultura tem muitas definições. Como antropólogo inglês Albert Bernstein, nos parágrafos iniciais Primitivo-Culturais, 1871, a cultura primitiva oferecer pela primeira vez uma definição formal e explícita de conceito. Cultura é o complexo na qual estão incluídos conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costume e qualquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membros da sociedade. Já o antropólogo americano Malvern J. descreveu a cultura como a parte do ambiente feita pelo homem, Raplin como a herança cultural de Roberts, como um conjunto da tradição social. No século XX, o antropólogo e biólogo social inglês Archie Montagu definiu como modo particular como as pessoas se adaptam ao seu ambiente. Nesse sentido, a cultura é o modo de vida de um povo, um ambiente que um grupo de seres humanos, ocupando um território comum, criou na forma de ideias, instituições, linguagem, instrumentos, serviços e sentimentos. Só o homem é portador de cultura. Por isso, só ele cria e possui e a transmite. As sociedades animais, vegetais desconhecem. É um complexo porque forma um conjunto de elementos interrelacionados, interdependentes, que funcionam em harmonia na sociedade. Os hábitos e ideias técnicas compõem-se em conjunto dentro da qual os diferentes membros de uma sociedade convivem e se relacionam. A organização da sociedade como um elemento desse complexo está relacionado com a organização econômica. Os dois entre si relacionam-se igualmente com as ideias religiosas. O conjunto dessa inter-relação faz com que os membros de uma sociedade atuem em perfeita harmonia. A cultura é uma herança que o homem recebe ao nascer. Desde o momento em que é posta no mundo, a criança começa a receber uma série de influências do grupo em que nasceu, as maneiras de alimentar, o vestuário, a cama, a rede para dormir, a língua falada, a identificação de um pai ou de uma mãe e assim por diante. A proporção que vai crescendo recebe novas influências dessa mesmo grupo de modo a integrá-la na sociedade da qual participa como uma personalidade em função do papel em que nela exerce. Se individualmente o homem age como reflexo de uma sociedade,
faz aquilo que é normal e constante nessa sociedade. Quanto mais nela se integra, mais adquire novos hábitos capazes de fazer com que a considere um membro dessa sociedade, agindo de acordo com os padrões estabelecidos. Esses padrões são justamente a cultura da sociedade que vive. A herança cultural não se confunde, porém, com a herança biológica. O homem, ao nascer, recebe essas duas heranças. A herança cultural lhe transmite hábitos e costumes, ao passo que a herança biológica lhe transmite as características físicas genéricas de seu grupo humano. Se uma criança nascida em uma sociedade bororó é levada para o Rio de Janeiro, passando a ser criada por uma família de Copacabana, crescerá em todas as características físicas, cor da pele, cabelo, forma do rosto, especial os olhos amendoados, no seu grupo bororó. Todavia, adquirirá hábitos, costumes e línguas, ideias, modo de agir da cidade de Carioca em que se cria e vive. Além desses hábitos, costumes que recebe do seu grupo, o homem vai ampliando seus horizontes e passar a ter novos contato com grupos diferentes em hábitos, costumes ou línguas, os quais farão com que adquira alguns desses hábitos ou costumes ou modos de agir. Trata-se de aquisição pelo contato. Foi o que se verificou no Brasil no século XIX, com hábitos introduzidos pelos imigrantes alemães ou italianos, e o mesmo sucedeu em séculos anteriores com costumes introduzidos pelos negros escravos trazidos da África. Tais costumes vão se incorporando à sociedade e, com o tempo, são transmitidos como a herança do próprio grupo. É certo que essa transmissão pelo contato não abrange toda a cultura do outro grupo. Somente alguns traços se transmitem e se incorporam à cultura receptora. Esta, por sua vez, se torna também doadora em relação à cultura introduzida, que incorpora os seus padrões, hábitos ou costumes que até então lhe eram estranhos. É o processo de transculturação, ou seja, a troca recíproca de valores culturais, pois em todo contato de cultura, as sociedades são ao mesmo tempo doadora, receptora. Dessa forma, o homem adquire novos elementos culturais e enriquece o seu tipo cultural. Esses elementos que compõem o conceito de cultura permitem mostrar que ela está ligada à vida do homem. De um lado ou de outro se encontram em estado dinâmico, não sendo estática sua permanência no grupo. A cultura se aperfeiçoa, se desenvolve e se modifica continuamente, nem sempre de maneira perceptível pelos membros do próprio grupo. É justamente isso que contribui para o seu enriquecimento constante por meio de novas criação da própria sociedade, ainda do que é adquirido de outros grupos. Graças à pesquisa em jazida arqueológica, tem sido possível recompor ou reconstruir a escultura, e que permite conhecer o desenvolvimento cultural do homem, sobretudo no campo material. É mais difícil, porém, conhecer o desenvolvimento da cultura espiritual, embora muitas coisas já se tenha podido esclarecer. De qualquer forma, o que se sabe é que, nascida com o homem, a cultura sofreu modificações ao longo do tempo, enriquecendo novos elementos, adquirindo novos valores. A cultura acompanha, pois, a marcha da humanidade. Está ligada à vida do homem desde ser mais antigo, com a expansão do homem pela terra, ocupando os grupos humanos, novos meios, ambientes. A cultura se ampliou, se diversificou em face das influências impostas pelo meio, cujas relações com o homem condicionaram o aparecimento de novos valores culturais ou desaparecimento de outros.